Olá, pregador, seja bem-vindo. Aproximadamente um terço da Bíblia está em narrativa. Se você quer entender e pregar a Bíblia de forma correta, você não pode negligenciar a interpretação de narrativas. E na dica de hoje nós vamos te ajudar. Eu vou mostrar para você os 4 aspectos que você não pode deixar de observar na hora que estiver interpretando uma narrativa da Bíblia. Então, acompanhe o vídeo até o final e confira. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora mesmo. Ative o sininho e acompanhe as publicações que nós temos preparado para o seu ministério, para que você seja aperfeiçoado na obra que o Senhor colocou sob a sua responsabilidade. Quando você for ler ou interpretar uma narrativa, você deve atentar para alguns aspectos. São 4. Primeiramente, as cenas das narrativas. Uma narrativa ela está dividida em várias cenas. É como no filme. No filme você vai lá, percebe que tem a cena do quarto, tem a cena da garagem, tem a cena do conflito. Então, uma narrativa é uma história. E essa história tem várias cenas. O conjunto de cenas nós chamamos de trama, e você deve observar essa trama. Você pode perceber isso, a divisão das cenas, através de alguns conectivos, de alguns marcadores, né, que sempre aparecem, como por exemplo, então, aconteceu o que, né, logo. Então essas expressões, elas normalmente, elas marcam dentro de uma narrativa quando é que uma cena começa e quando é que essa cena ela termina. Então a primeira coisa que você deve observar é isso. Perceba quais são as cenas, divida essas narrativas em várias cenas e perceba lá que cada um está comunicando. Quando nós juntamos todas as cenas, nós somos capazes de perceber a intenção que o autor tem ali ao mostrar cada um daqueles aspectos. O segundo aspecto que você precisa observar quando estiver ali interpretando uma narrativa é o ponto de vista do autor da narrativa. Tenha em mente o seguinte, isso que eu vou dizer para você é muito importante. O ponto de vista do narrador, que é aquele que escreveu lá a narrativa, é o ponto de vista de Deus. E por que é o ponto de vista de Deus? Porque o autor bíblico ele está sob inspiração. Então, o que ele expressa ali, o que ele aprova ou desaprova, é também o que Deus aprova ou desaprova. Perceba o que é que o narrador ele condena, o que é que ele aceita na narrativa, porque aí você vai perceber o que é que Deus está querendo comunicar naquela história. Outro aspecto muito importante que você deve observar quando você estiver estudando a narrativa bíblica são os diálogos que acontecem dentro da narrativa. Uma narrativa tem, no mínimo, 2 personagens ali que estão dialogando, conversando, e às vezes o que acontece é que nestes diálogos ali se levantam os conflitos que vão ali nortear a direção da narrativa. Nos diálogos entre os personagens você irá encontrar o conflito da narrativa, que é uma parte muito importante, porque uma narrativa ela tem sempre um desfecho, uma resolução para um conflito que está acontecendo ali naquela história. E aí você, percebendo o conflito e a resolução que o autor ele dá ao conflito, você vai perceber o quê? A ideia que o autor está querendo comunicar. Veja as marcações de diálogo, lá vão sempre aparecer lá um travessão, indicando ali, algumas bíblias, algumas traduções trazem lá o travessão, indicando que há um diálogo ali. E aí observe com muito cuidado, sem pressa, o que é que os personagens eles estão comunicando. O quarto aspecto que você não pode deixar de observar na narrativa são os recursos retóricos das narrativas. Vou aqui citar 3 recursos muito utilizados em narrativas bíblicas. Primeiro deles, repetição. Observe como determinadas expressões, palavras, frases se repetem lá no texto que você estará observando. Então, primeira coisa a ser observada é repetição. Se tiver, o autor está repetindo não por acaso, mas porque ele quer chamar a sua atenção naquela história para isso. Também o inclusio funciona como que um sanduíche, onde o autor ele começa com uma ideia e termina com essa mesma ideia, e ali no meio daquela narrativa ele vai então mostrando o desfecho, mostrando os conflitos, as resoluções. E outro recurso retórico bastante utilizado é o quiasmo. Né? O quiasmo vem lá da letrinha grega qui, né, que tem um formato de um X,
e aí representa esse cruzamento de ideias que um texto ele pode trazer. Se esforce para dominar a interpretação de narrativas. É necessário muita atenção, muita observação. Treine bem a sua observação para você perceber esses aspectos que nós acabamos de falar aqui nesse vídeo. Observe os detalhes que nós te passamos e eu tenho certeza que você vai ouvir a voz de Deus através do texto bíblico. E também um detalhe, não se esqueça de curtir aqui esse vídeo e compartilhar com outros irmãos que precisam dessas orientações. Que Deus seja glorificado em teu ministério e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!